Há algumas coisas que pesam no coração da gente constantemente quando a gente exerce o pastorado, exerce a liderança de uma comunidade como a nossa. E uma delas é subir aqui e falar alguma coisa que tem a ver com a tua realidade. Esse é um grande desafio de qualquer pregador, de qualquer pastor que queira ser instrumento de Deus na vida das pessoas. Falar alguma coisa que te conecte com a palavra de Deus, com as realidades espirituais, com o próprio evangelho, com o cristianismo. E isso não falta no meu coração, digo isso sem o menor pudor. Eu sempre estou pensando, orando, percebendo a comunidade, percebendo as coisas que nos cercam, as crises, as alegrias, as coisas, o clima, para subir aqui e falar alguma coisa que tem a ver com você. E é claro que nesse movimento eu conto com a graça de Deus e com a direção do Espírito Santo de Deus, não só com a minha percepção, mas com aquilo que Deus quer que seja dito. E impressionante, em alguns momentos a gente percebe essa conexão de uma forma impressionante. E eu acho que aconteceu isso essa semana. Eu espero que na minha incapacidade eu consiga transmitir aquilo que está no meu coração hoje, mas eu disse agora há pouco para você que foi uma semana difícil para nós como comunidade. Por um lado, muito difícil, por ver irmãos perdendo familiares, por ver gente envolvida em situações que a gente não quer que ninguém viva. E isso, é claro, foi mexendo com o meu coração durante a semana. Eu já vim orando, buscando de Deus, fazendo as minhas leituras e me preparando para pregar. E meu coração foi buscando esse caminho. E eu acho que é o que interessante, porque fechando a semana, eu observo que realmente havia uma direção de Deus. Eu espero poder compartilhar isso com você agora. Por um lado foi uma semana difícil, por outro lado foi uma semana bonita. Como é que pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Pode. Porque no meio do sofrimento, no meio da crise, eu conheci mais um pedacinho muito bonito da nossa comunidade. Todas as pessoas que passaram dificuldades durante essa semana foram altamente abraçadas pela comunidade, de um jeito lindo, de um jeito muito bonito. Todas essas pessoas foram abraçadas pela comunidade, o que me deixou muito feliz. E alguém me disse isso, foi uma semana difícil, mas uma semana em que a gente percebeu o coração da comunidade. Então eu quero, diante desses fatos, agradecer a você que orou, a você que soube, né? A gente usa muito o WhatsApp para essas informações, você que está de alguma maneira dentro desses grupos, sabendo o que está acontecendo, que orou, que mandou uma mensagem, que visitou, que foi até o velório, que foi até o hospital. Muito obrigado. É assim que a gente constrói uma comunidade autêntica no Evangelho. Essa é a nossa expectativa, desde que a casa começou. Sermos uma comunidade em que a gente se preocupa um com o outro, então fica meu agradecimento. Mas, vamos lá. Se foi uma semana difícil, talvez tenha um porquê a gente falar sobre essas coisas e entender um pouco mais a nossa vida e a nossa espiritualidade. Essa é a minha proposta nesses 40 minutos que eu vou conversar com você aqui, provavelmente. Todos nós exercemos a nossa religiosidade de alguma maneira. É muito difícil o homem não ter um link com religião ou com espiritualidade. Na história da humanidade isso é perceptível, não é? Você pode buscar uma tribo completamente isolada, que nunca teve contato com nenhuma outra sociedade. Estudos mostram isso. Quando os estudiosos chegam lá, eles encontram seres humanos buscando o transcendente, buscando alguma coisa maior. Esse movimento do coração humano, ele é natural porque somos seres espirituais. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo. Agora, a nós cristãos que já encontramos a resposta para o vazio interior na pessoa de Cristo,
Para nós cristãos, que já nos encontramos com Cristo e fomos encontrados por Ele no nosso pecado, na nossa falta, na nossa limitação, amados por Ele absurdamente, completamente como fomos, o exercício da religião, o exercício da espiritualidade, eu gosto mais de usar a palavra espiritualidade, porque religião você pode desdobrar em algumas coisas que não tem muito a ver com o Evangelho, mas no exercício da nossa espiritualidade sempre cabe a pergunta: a minha espiritualidade é certa? É correta a minha espiritualidade? Ou seja, o jeito que eu estou buscando cristão, esse Deus da Bíblia, esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus encarnado, Cristo Jesus, é certo. A vida de crente que eu levo é uma vida correta, já que eu a adotei como o caminho para me relacionar com o divino, para me relacionar com Deus. O que eu faço está certo. Por que eu venho na igreja toda semana? Por que eu oro? Por que eu busco a Deus? Qual é a intenção que há no meu coração em buscar a Deus? Esse é o tipo de pergunta que a gente devia fazer mais. Eu estava falando no velório da dona Marinalva, agora a mãe da Mel, sobre essa maneira que a gente adotou de viver, esse jeito que a gente não pensa para viver. Parece uma manada. A gente vai seguindo o que todo mundo faz, eu acho que é legal e eu vou vivendo. Isso, é claro, é o modus operandi de viver fora da igreja, não deveria ser assim dentro do Evangelho, mas também é. A gente vai vivendo, a gente vai adotando práticas sem pensar, a gente ora de um jeito que a gente não sabe por que a gente ora daquele jeito, a gente declara umas coisas, fala umas coisas, interpreta é assim. A gente devia perguntar mais, questionar mais. Isso não é errado, isso é bom, é positivo. Nós não podemos esquecer que nós somos cristãos. E como cristãos desenvolvemos a nossa fé e a prática da nossa espiritualidade, e dentro dela nós devemos sempre nos perguntar: por que eu faço o que faço? O que me leva a me relacionar com Deus? O que me leva ao relacionamento que eu tenho com o Evangelho? A gente não pode esquecer que nós somos completamente influenciados pelo modo de vida presente ao nosso redor. A gente não está isolado no mundo. A gente é influenciado, não se engane, você é influenciado, eu sou influenciado. E o que a gente encontra nesse mundo hoje é competitividade absurda, ativismo absurdo, interesse mercadológico, tudo tem dinheiro, tudo tem negócio, nós somos capitalistas. Nós vivemos numa sociedade assim, há uma grande valorização da experiência hoje. Esse momento pós-moderno é o momento da experiência. Eu quero sentir, eu preciso sentir. São frases que você ouve muito e é o caminho que muita gente procura na sua vida, de um modo geral. Uma grande relativização da moralidade. Os valores morais estão se esfacelando, isso está ao nosso redor. Cada dia mais normal a perda de valores morais. E também a religião se tornando um item de consumo. Onde é bom? Onde eu me satisfaço? Qual a igreja que tem o jeito que eu gosto? Qual tipo de evangelho que eu gosto? É assim que as pessoas lidam com a própria religião. O que é que me satisfaz? O que é que me preenche? Afinal de contas, dizem eles, todos os caminhos levam a Deus. Então eu procuro aquele numa prateleira. Qual é aquele que se encaixa comigo? Essa é a nossa realidade. Portanto, a gente tem um cenário completo para uma perspectiva errada a respeito da relação homem e Deus. Esse cenário é pronto, é clássico, é perfeito para o homem se relacionar com Deus do jeito errado. E é isso que nós precisamos, sobre isso que nós precisamos pensar. Esse é um grande perigo que nos afeta. A experiência pessoal e afetiva com Deus, ela deve ser resgatada do meio dessa confusão toda, e a gente precisa ajustar a nossa vida à realidade de uma relação correta com Deus. Para isso, nós podemos observar nada melhor do que o texto bíblico. A Bíblia nos ensina, é que a gente não gosta muito da Bíblia, né?
A gente é crente, mas a gente não gosta muito da Bíblia. Essa aqui é a verdade. O Resgate lança umas músicas e elas falam versículos bíblicos parafraseados. E aí entra um monte de pergunta lá no YouTube. O que você quis dizer com isso? É Bíblia, irmão. É só Bíblia. É só você ler a Bíblia que você vai entender. Mas a gente às vezes tem um problema com a Bíblia. Mas eu vou usar a Bíblia, é claro. Esse é o meu papel aqui. E a gente vai usar a história de um homem muito conhecido, que pode ser um bom referencial, vamos chamar assim, um bom exemplo, trazer uma luz nessa coisa de uma espiritualidade correta, saudável e bíblica, para a gente tirar a cabeça do meio dessa confusão, respirar um pouco e perceber se a gente está servindo a Deus, se a gente está servindo a Jesus e amando a Jesus como realmente deve ser. Então a gente vai usar a pessoa de Jó. Lembra? Jó. Um nome conhecido, bíblico, e a gente vai usar essa história de Jó como um paradigma de uma espiritualidade cristã adequada, um modelo. Jó pode ser um bom modelo para a gente. Vamos lá? Jó capítulo 1, versículo 1 diz assim: Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava o mal. Tinha ele 7 filhos, 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 parelhas de bois, 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. Terminado um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos tenham lá no íntimo um pecado, aliás, no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Jó era um homem que temia a Deus e que amava a Deus. E a história de Jó é a história de uma crise existencial. Se você conhece um pouquinho da história dele, você vai se lembrar que é uma história de crise. E é uma vida que demonstra, a história de Jó demonstra a complexidade da vida humana. Perdas, ganhos, momentos bons, momentos difíceis, sobe, desce, vai, volta, tem, não tem, consegue, perde. Essas coisas da própria complexidade humana. E então a gente pode observar a vida de Jó como esse modelo, esse paradigma de uma espiritualidade humana e correta. Bom, a gente sabe que a história de Jó, depois desse momento, inclui um momento interessante, onde Deus apresenta Jó ao diabo, a Satanás, como um homem fiel a ele. Diz o texto que Satanás estava rodando a terra e foi se encontrar com Deus, se apresentar diante de Deus. Espero que você leia depois a história com mais calma. E aí Deus fala de Jó. Vamos ver o que é que Deus fala de Jó. Disse o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Então Jó é um cara convertido, vamos dizer assim. É um cara crente, um cara que conhece a Deus, um verdadeiro exemplo de espiritualidade, de devoção, a ponto de ter da parte de Deus um testemunho para Satanás. Você conhece meu servo Jó? Ele me ama, ele é incrível, ele é demais. Né? Deus coloca Jó num patamar talvez exclusivo de algumas pessoas quanto à sua fidelidade, quanto ao seu amor e o seu temor a Deus. Muito bem, na sequência da conversa que o diabo tem com Deus, surge uma dúvida. Satanás pergunta o seguinte, no versículo seguinte: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Satanás joga uma pergunta nesse diálogo dele com Deus, muito interessante. Será que Jó não tem motivos para te temer, Deus? O que está acontecendo aqui? Veja interessante que o diabo não está questionando a integridade de Jó. Ele não seria louco, porque o próprio Deus disse, olha, ele é íntegro, ele é um homem íntegro, ele é um homem convertido e fiel. A questão aqui levantada pelo diabo é motivação. Por que Jó serve ao Senhor como serve? Será que ele não tem uma razão aí por trás para te temer, para te servir? Essa é a argumentação do diabo. Será que
Deus não estaria dando a ele motivos para servir? O que é que Jó tem, o que é que ele vive, o que é que ele recebe do Senhor para te servir? Vou ler de novo o versículo. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? A pergunta implícita nesse questionamento da parte do diabo para com Deus é: será que o homem pode servir a Deus sem nenhum interesse? Essa é a questão de Satanás junto a Deus na sua pergunta. Será que existe algum homem que seja capaz de servir a Deus, ser íntegro como Jó é, sem nenhum interesse? Essa era a própria índole do diabo, né? Ele só se relaciona por troca. Esse é o princípio que a gente percebe no texto bíblico a respeito da personalidade do diabo, né? Mas essa questão não deve se aplicar somente à nossa análise à pessoa de Jó, mas ela deve começar a refletir sobre a gente. Será que existe interesse na nossa relação com Deus? Será que o nosso relacionamento é completamente desinteressado? Por que a gente faz o que faz? Por que a gente vem na igreja? Por que a gente ora? Por que a gente segue os princípios de Deus? Por quê? O que é que está por trás disso? Eu acho que essas perguntas são fundamentais, porque evangelho tem muito a ver com interioridade. Muito a ver, não, tudo a ver com interioridade. Não é só importante no cristianismo a prática, Jesus ensina isso, mas o porquê da prática. Tanto que Jesus, ele confronta os fariseus que cumpriam a lei. Como assim? Jesus briga com os caras porque eles cumpriam a lei. Olha que coisa interessante. Eles estavam fazendo certo. Eles não estavam fazendo errado. Eles até exageravam no cumprimento da lei. Mas é claro que a observação de Jesus era a motivação, o que estava por trás. E por trás daquelas atitudes havia uma motivação corrompida. Eles queriam ser glorificados e respeitados pela sociedade. Eles queriam se mostrar mais santos do que os outros. Eles se colocavam num patamar moral mais elevado do que os outros. Ou seja, o certo estava sendo feito por motivações equivocadas. Essa é a pergunta do diabo. Será que Jó não serve ao Senhor porque ele é muito abençoado? E aí o diabo faz uma proposta. Versículo 10. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem. Com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está na tua mão, apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás sai da presença do Senhor e vai acabar com a vida de Jó. Aí começa uma tragédia atrás da outra, não dá nem para respirar. Sabe aquele filme de ação que vai morrendo gente que você nem... Com Jó foi mais ou menos assim. Uma coisa, uma desgraceira atrás da outra. Perde tudo, morre o gado, morre as ovelhas, morrem os filhos em tragédias. Se acaba tudo. Tipo assim, em pouco tempo, tudo que ele tem vai embora. Numa sucessão de catástrofes, melhor dizendo, Jó perde tudo o que tem. E o seu comportamento ainda é fiel. Perdeu tudo e disse, versículo 21, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem nada culpou a Deus. Opa, está firme. Perdeu tudo, mas continua declarando a sua fidelidade a Deus e tudo mais. Muito bem, Satanás, desconfiado disso, propõe uma outra situação. E aí está no versículo 2, aliás, versículo 4 do capítulo 2. Pele por pele, respondeu Satanás. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a mão e fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na sua face. Aí a coisa pega. Satanás está dizendo, bom, ele tem a vida dele que está intacta, está respirando, está com saúde, tudo bem, perdeu tudo, mas está vivo. E aí ele usa um termo interessante, né? Pele por pele,
O homem dá tudo pela sua vida, ele está te servindo porque ele está bem. Vamos tirar a saúde dele? E Deus permite que isso aconteça. Então o cenário seguinte é 0. Sem nada e doente, da cabeça aos pés. O texto bíblico, para a gente pensar um pouco, diz que Jó se coçava com cacos de telha. Feridas pelo corpo todo. Não sabemos que tipo de enfermidade, mas a coisa era bem complicada. Então Jó agora, ele não tem mais nada. E o pior, ele não sabe por que está sofrendo. A gente sabe por que Jó está sofrendo. Ele não sabe. Não teve um anjo de Deus para dizer, Jó, fique firme que o Senhor está apostando com o capeta e você tem que... Não, ele não sabia. Simplesmente assim, acabou a vida do cara e ele olha e fala, o que está acontecendo? Não é? Aí Jó, ele começa a colocar para fora a sua dificuldade nesse momento. No versículo 16, Jó 3,16, ele abre a boca para dizer, por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Está doendo. O que é que está acontecendo com a minha vida que não tem explicação, essa dor, essa dificuldade, perdi tudo. Está doendo. Jó está no ápice de um momento de dor, de um momento de dificuldade. E o que está em jogo é a possibilidade de uma relação desinteressada entre Deus e o homem. O contexto da espiritualidade de Jó muda. Nós temos no começo do livro um Jó tudo tranquilo, tudo bem, tudo certo. Agora não está nada certo, não está nada bem, não tem mais nada bem. Está tudo arrebentado. Ou seja, as coisas ao seu redor mudaram, a sua vida mudou. E com essa mudança, como Jó vai se comportar? Qual é a reação de Jó? Caso Jó fale e blasfeme contra Deus, Satanás vai provar sua tese. Não tem ninguém que sirva a Deus desinteressadamente. Esse é o caminho do texto que a gente encontra descrevendo e contando a história de Jó. No centro da crise está esse paradigma de uma espiritualidade cristã adequada, de uma espiritualidade genuína e sem interesse, sem nada. O que acontece é que Jó só tem o seu coração e os seus afetos. Tirou tudo, acabou com tudo. O que é que sobrou? Coração e afeto. Jó olha para dentro de si. Jó olha para a sua pessoalidade, para a sua intimidade. Jó agora não tem mais nada. O que sobrou foi o seu coração. E a verdade é que nos momentos de perda, é que o nosso coração mostra onde ele está firmado. Nos dias de perda é que nós olhamos para o que sobra. Lá em Eclesiastes 7, versículo 2, esse é um texto que eu uso eventualmente para falar em velórios. Salomão, cheio da sua sabedoria, e é um texto muito importante para você que é cristão ler, porque Eclesiastes é um tapa na cara da gente de tão realista que Salomão é. Ele diz lá que é bom que o homem frequente lugares onde há funerais. É melhor estar no funeral do que na festa, diz Salomão. Porque na festa a gente vive sem pensar, a gente só quer curtir. Mas no funeral, no dia da tristeza, no dia da perda, é que o homem se dá conta da sua finitude e do seu caminho de vida, que vai desembocar aonde? Na morte. E a perda provoca esse movimento que não é negativo, porque a espiritualidade cristã deve ser uma espiritualidade do coração. Provérbios 4:23, guarda o coração, porque ele é a fonte de todas as coisas. Se é para guardar alguma coisa, guarde o coração também, disse Salomão. A espiritualidade cristã, ela não é só do conhecimento. Conhecimento é fundamental. Procure conhecer a Bíblia, para não ser enganado. Paulo nos ensina isso. Conhecer o texto bíblico, saber quem é Deus, conhecer as suas virtudes, seus valores, as suas leis, isso é fundamental para nós, mas não é só isso. Isso tem que se transformar em afeto, tem que me fazer amar mais a Deus. Pastor Ziel Machado, lá no nosso seminário, diz isso.
Quando a gente entra no seminário, essa é a frase: se a tua teologia não te coloca de joelhos diante de Deus, joga ela fora que ela não presta para nada. E está cheio de gente que, concura em teologia, sabe tudo e conhece tudo, coração duro, espiritualidade vazia e fraca. Porque o conhecimento tem que se transformar em afeto, em relacionamento com Deus, experiências também. Se a gente pode falar isso do conhecimento, a gente precisa falar isso da questão da experiência, que hoje é a pegada, é o mote de todo mundo. Nossos irmãos pentecostais gostam de uma experiência. Que bom! Eu acho que Deus proporciona isso. Eu acho que Deus faz isso. Eu não tenho dúvidas de que Deus nos dá experiências muito profundas. Mas para que elas servem? Para acabar o culto, acabar a reunião e eu ir para casa do mesmo jeito? Não. Essa experiência deve mover meu coração para amar mais a Deus e fortalecer mais o meu amor a Deus. Então, se a experiência ou o intelecto e o conhecimento não se traduzirem em afeto, elas não estão produzindo nada na vida da gente. Mas na sequência, você tem personagens que entram na vida de Jó, que são interessantes e que mostram uma atitude diante da realidade de Jó. O primeiro caso é da sua esposa. A esposa de Jó reage dizendo, lá no capítulo 2, versículo 9, ainda conservas tua integridade, amaldiçoa teu Deus e morre. Palavra de consolo, né? Palavra boa para um cara que perdeu tudo. Você ainda está íntegro ainda? Você está amando a esse Deus aí? Você perdeu tudo. Vai lá, amaldiçoa ele e morre. Palavras de alguém que está alinhado com o pensamento de Satanás nesse sentido, né? Porque essa era uma pessoa que não era desinteressada, Deus tirou tudo, amaldiçoou e morre. Aí aparecem os amigos de Jó. Eles reagem também como esperado. Olha só o que diz Jó, capítulo 7, versículo 3. Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Aí a gente começa a perceber uma coisa, gente. Esse pessoal que está em volta de Jó, e eu acho não, o próprio Jó, eles criam numa forma de relacionamento com Deus que a gente chama, tecnicamente, de teologia da retribuição. A mulher de Jó é clássica nisso. E o próprio depoimento do amigo de Jó dizendo assim, não tem nenhum justo que sofre. O que ele está querendo dizer? Jó, se você está passando dificuldade, se você está passando perda, é porque você está em pecado. Esse é o discurso da teologia da retribuição, que está na boca da mulher de Jó, e que está na boca dos amigos de Jó, e no próprio coração de Jó de alguma maneira. Qual é a pegada da teologia da retribuição? Ela é a base daquilo que o diabo apresentou para Deus. Tem interesse, tem um jogo de interesse. Os amigos de Jó, baseados na teologia da retribuição, assim como a maioria de nós, pensa que o homem serve a Deus por algum tipo de benefício que pode ter, e não pelo afeto e pelo amor desinteressado. Essa é a base da teologia da retribuição. O que é que Deus vai me dar? O que é que eu ganho com isso? Eu vou para a igreja, eu sirvo a Jesus, eu canto, eu oro, eu não adultero, eu não minto o máximo que eu posso, eu me preservo como um crente, mas e aí? O que é que eu ganho com isso? Deus me abençoa, porque na teologia da retribuição, pensa-se que Deus abençoa o justo e castiga o injusto. Vai bem, irmão, sirva a Jesus, faça tudo certo e a tua vida vai dar certo. Essa é a ideia da teologia da retribuição. Esses dias eu estava olhando no YouTube, mania minha de escutar pregações e tal. Acho que é uma boa mania, aliás eu gosto dela. E aí passou o feed lá, um pregador muito conhecido, que está bem conhecido agora na internet, prega em grandes eventos, grandes seminários, congressos gigantescos, e o título era bem assim: cumpra as normas e Deus vai te abençoar. Bem assim. Como se crente não sofresse. Como se as coisas não dessem errado para quem ama a Jesus. E esse é um grande problema. Essa ideia da retribuição despreza o fator sofrimento como um mistério da vida. O sofrimento está presente, gente. E ele se apresenta na vida do pior dos homens. E se apresenta na vida dos melhores homens.
A seleção para o sofrimento não está no fato da pessoa servir a Deus ou não. Crente vive desastres, adoece, perde emprego, passa dificuldade, casamentos de gente crente séria acabam. O sofrimento está espalhado no nosso meio. Agora, por que eu sirvo a Deus? Para fugir do sofrimento? Para só ser abençoado? É essa a ideia de Satanás e é esse caminho que a gente percebe que é trilhado no próprio livro de Jó e na história de Jó. O importante em tudo isso é a gente conceituar a questão do por que nós sofremos. Para começar a equalizar essa coisa, por que nós sofremos? Irmão, nós sofremos porque nós rompemos com Deus como humanidade. Nós rompemos com Deus como seres humanos, como raça humana. A gente chama isso de queda. A queda trouxe consequências na nossa própria existência que foge ao nosso controle, que não faz parte da nossa capacidade de controlar. O sofrimento está aí, e ele está aí para todo mundo. Rejeitar essa ideia de que as pessoas sofrem mais porque são piores e sofrem menos porque são melhores é importante. Não carregue isso na tua cabeça. Ah, era tão bonzinho, sofreu. Os bonzinhos sofrem. Ah, é tão picareta, tão sem vergonha, o nome dele está lá, Lava Jato, mas está bem, olha como ele está andando de jatinho para cá e para cá. Então, você está vendo? Está aí, irmão. Esse é um pensamento que é o pensamento dos amigos de Jó, é o pensamento da esposa de Jó e também o pensamento de Jó. Equivocado. Olha só o que o pastor Timothy Keller, é um livro que eu recomendo que você leia, chamado Caminhando com Deus em Meio ao Sofrimento, diz sobre sofrimento. Ele diz assim: o mundo está caído e destruído demais para ser dividido entre pessoas boas que vivem bem e pessoas ruins que vivem mal. A espécie humana inteira herdou a ruína do mundo. Como Jesus afirma, o sol brilha e a chuva cai sobre justos e injustos. Mateus 5,45. O indivíduo que sofre não está necessariamente recebendo o devido pagamento pelas coisas erradas que fez. Os amigos de Jó queriam que ele pensasse assim: você fez alguma coisa errada, você não deu o dízimo, Jó, está vendo? Você fez o carnê lá na igreja e não pagou, só pagou a primeira, agora você não pagou as outras, Deus está te repreendendo. Você está flertando com alguma coisa errada. Jó, você está cobiçando a mulher de alguém. Jó, você está... E Jó era um homem íntegro. Nós lemos isso no começo do texto. Jó era um homem íntegro. Essa ideia toda é apresentada pelos amigos de Jó, mas Jó, ele não está certo. Eu sei que eu sou um homem limpo. E aí entra uma crise profunda na cabeça de Jó e na cabeça de muita gente que sofre. Eu estou bem com Deus, eu amo a Deus, eu não sou perfeito, claro, todos nós somos pecadores, mas no nosso desejo e esforço de servirmos a Deus, está tudo caminhando, e o sofrimento vem, e a dificuldade vem, aí há uma crise em nós, uma crise ruim e difícil, que deve ser usada para a gente olhar para o nosso coração. Jó, ele argumenta com seus amigos a respeito do sofrimento dele. Ele diz assim, no versículo 28, capítulo 6, agora tenham a bondade de olhar para mim, será que eu mentiria na frente de vocês? Reconsiderem a questão, não sejam injustos, tornem a analisá-la, pois a minha integridade está em jogo. Há alguma iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir a maldade? Jó está retrucando, falando, não, vocês estão me acusando de pecado, eu estou bem, eu estou diante de Deus, eu amo a Deus. Mas o coração dele está em conflito. E na hora do sofrimento, muitas vezes o nosso coração fica em conflito por conta dessas coisas. Ele bate na nossa porta e a gente não sabe por quê. E quando ele bate, se a gente não tiver essa consciência, se a gente não tiver esse entendimento, a gente pode naufragar até mesmo na nossa fé. Na hora da dor é que o nosso coração precisa ser analisado por nós mesmos. Eu vivi um episódio que eu nunca contei numa conversa como essa aqui, e isso já faz muitos anos.
Alguns irmãos sabem aqui que antes de começarmos o trabalho da Casa da Rocha, eu fui pastor numa igreja neopentecostal e fiquei durante 20 anos lá. E uma boa parte desses anos eu passei lá no Nordeste, primeiro na Bahia e depois lá em Pernambuco. E apesar de não concordar, hoje é óbvio, né, e não ter o entendimento naquela época das práticas e do caminho teológico que a igreja seguia, nosso coração era o mesmo que a gente tem hoje, de amar Jesus, de cuidar das pessoas e de trabalhar para o reino de Deus. E eu era bispo lá, dentro da estrutura da igreja, uma responsabilidade muito grande. Uma certa época do meu trabalho lá em Pernambuco, eu cuidava de 40 igrejas, irmãos. Rádio, televisão, Marcha para Jesus, tinha aqui, tinha lá também, a gente coordenava, política, aquela coisa, aquele jeito de ser igreja, que a gente hoje é um pouco diferente disso. E eu fazia tudo com muito amor e carinho, claro. E os nossos jovens, isso lá em Pernambuco, eles faziam uma coisa muito legal, eventualmente. Eles iam sexta-feira à noite para a praia, fazer luau e evangelizar a galera. Chato, né? A gente não tem para onde ir, né? O Parque Maia fecha de madrugada, então não dá para fazer, né? Mas eles iam para a praia lá, a Boa Viagem, faziam isso e tal. E era frequente. E muitos deles não conseguiam voltar para casa, porque moravam longe da igreja. E o sistema de transporte lá em Pernambuco é péssimo. Lá em Recife é péssimo. Então o que eles faziam? Dormiam na igreja. Faziam lá, usavam as salas da igreja, da estrutura que a gente tinha lá. E eu achava isso muito legal, muito bacana. Numa dessas noites, eles estavam lá evangelizando, encontraram uma pessoa da nossa igreja. Só que essa pessoa estava meio afastada e ela, na verdade, como eram várias igrejas, né, aquele sistema de sede, igreja em cada bairro tal, ele participava de outra igreja. Ele estava meio sumido, mas chegou. Eles encontraram com ele estava meio confuso, parecia um pouco embriagado, eles não sabiam direito, tal, mas abraçaram o cara, vamos lá, vamos, tá. Acabou lá o trabalho e levaram esse rapaz para a igreja, para dormir. Foram dormir lá. E no meio da madrugada, esse rapaz teve um ataque psicótico. E ele foi tomado por uma loucura absurda. Ele foi até a cozinha e pegou uma faca e saiu atrás, começou a perseguir as pessoas que estavam dormindo na igreja, para atacá-las. Completamente possuído, completamente louco, transtornado. E os meninos lá dentro, tinha uma meia dúzia deles lá, não sabiam o que fazer e fugiam, acharam que no começo era brincadeira e depois perceberam que não era, alguns conseguiram fugir. E um rapaz foi golpeado por ele e não conseguiu se defender, foi golpeado por ele. Depois de golpear esse rapaz, ele quebrou o vidro, a porta de vidro da igreja, saiu tipo um louco. E aí socorreram esse rapaz e ele morreu. E nós perdemos esse rapaz. E eu fui acordado às 6 da manhã com um telefonema sobre isso. E a pessoa que morreu, quando me pedem para descrevê-lo, eu digo assim, o Denis era um anjo. É o jeito que a gente fala, né? Era um cara assim, puro. Um garoto puro, de uma família pobre. Ele fazia faixas, pintava e desenhava para poder ajudar o orçamento da família. Uma família bem pobre, com muitos filhos. Ele ajudava a gente a cuidar dos adolescentes da igreja, ele tocava bateria na igreja. Eu nunca ouvi o Denis reclamar de nada, era um cara assim, e o Denis morreu. E aquilo, é claro, que afetou a comunidade de um jeito muito sério, e me afetou muito profundamente. E foram alguns meses em que eu me questionei diante do Senhor. O que é que a gente está fazendo de errado? Por que aconteceu isso? Que maldição é essa? Aqueles jargões, né? Como é que qual foi a brecha que o diabo achou para entrar e fazer isso? Uma certa revolta, uma certa cobrança. Eu era líder da igreja e o menino foi esfaqueado dentro da igreja. Como é que é isso? Aí já começa aquela caça pelo pecado. Onde está o pecado? O que está acontecendo? Até a liderança da igreja foi muito amorosa comigo, mas eu me impus um ritmo de cobrança muito sério. Isso me custou alguns meses, até que o meu coração se arrefecesse, se sossegasse.
e eu pudesse entender que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, porque a gente andava diante de Deus. A gente amava e continua amando ao Senhor. Essas crises, elas são muito sérias. E é nessas horas que a gente tem que avaliar o nosso coração. Quando a gente perde, quando a gente não tem, quando acontece uma situação, o que é que eu estou fazendo com a minha vida, o que é que me liga a Deus, o que é que eu faço com a minha espiritualidade, por quê? A pergunta que a gente tem que fazer é: somos capazes de fazer o que fazemos mesmo não havendo retribuição? Mesmo havendo uma crise, mesmo perdendo? Somos capazes de sermos generosos, mesmo não tendo? Somos capazes de servir, mesmo não sendo servidos? Como é que é a nossa espiritualidade? Como é que ela está? A gente precisa ajustar a visão de Deus. A nossa visão a respeito de Deus, melhor dizendo. É isso que precisa acontecer. Jó passa por esse processo. E já indo para o final, eu preciso te dizer 3 aspectos que a gente encontra na história de Jó, que foram vividos por ele e que ajustam a sua visão a respeito de Deus e a respeito do momento que ele está vivendo. O primeiro aspecto é que Jó aprende a respeito da grandeza e do mistério de Deus. Deus se revela a Jó, demonstrando sua grandeza, poder e independência, fazendo o que ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer, porque Deus é Deus. Se eu me proponho a andar com Deus, talvez seja essa uma das coisas mais importantes a entender a respeito da pessoa de Deus. Deus é Deus. Deus não é quem eu quero que Ele seja. Deus não é controlado pelas minhas mãos, pela minha vontade. Ele é Deus. Olha o que diz, capítulo 39, versículo 1. Você sabe quando as cabras monteses dão à luz? Você está atento quando a corça tem seu filhote? Acaso você conta os meses até que elas darem à luz? Sabe em que época elas têm as suas crias? Elas se agacham, dão à luz e seus filhotes, e suas dores se vão. Seus filhotes crescem no campo e ficam fortes, partem e não voltam mais. Parece uma linguagem esquisita, mas sabe o que Deus está dizendo? Jó, o que você sabe das coisas? E é só um trechinho de um capítulo inteiro em que Deus fala da natureza, da criação. E ele fala: Jó, o que você sabe de mim? Você não sabe nada de mim, Jó. E se uma coisa que nós precisamos é saber que a gente não sabe nada de Deus. E o pouco que a gente sabe é pela sua misericórdia em se revelar a nós. A gente não pode perder o fator mistério. Por mais que eu estude, por mais que você se dedique, por mais que você conheça Deus, quem é o homem para conhecê-lo? A sua grandeza, a sua glória, a sua majestade são indescritíveis para nós. E diante de uma situação como essa, esse entendimento é necessário. Deus é Deus. Aliás, já dizem na teologia que se Deus fosse explicável, Ele não seria Deus. Deus é inexplicável. Essa questão é necessária demais. A segunda coisa é que Jó aprende que Deus nos abençoa por amor e não por retribuição. Para isso Deus mostra a natureza criada, a despeito da ausência de qualquer retribuição do homem para com ele, Deus dá ao homem o que dá. Deus retribui e dá por amor, a despeito de qualquer coisa. Por isso é uma grande violência a gente entrar numa igreja e ouvir alguém dizer assim: você tem que dar para que Deus te dê. Isso é uma violência ao texto bíblico, aos valores do evangelho. Isso é uma bobagem. Como se Deus estivesse à venda, como se Deus precisasse de alguma coisa da minha parte para que Ele me abençoasse. Deus é bom e nos abençoa. Ele já nos deu todas as coisas nas regiões celestiais, diz Paulo. Ele nos dará todas as coisas porque já nos deu o seu Filho. Deus é bom e a retribuição do bem de Deus, a dádiva do bem de Deus não é motivada por alguma coisa que eu possa dar. Deus me ama a despeito de mim, mesmo sendo eu quem sou. E não há nada que eu faço para que Ele me ame mais. Você já ouviu falar desse conceito, querido?
Saia daqui hoje de manhã com esse conceito no teu coração. Eu quero ser bonzinho para Deus me amar mais. Não adianta, você não é bonzinho, nunca será bonzinho. Você e eu somos nada diante dele. Ele nos ama porque nos ama. E não há nada que eu faça de mal para ele deixar de me amar como me ama. Deus me ama, ponto final. O que produz em nós ações que agradam a Deus é esse pensamento. A religião diz para que eu cumpra uma regra para Deus me amar. O Evangelho me diz, ame a Deus. E as regras vão deixar de ser regras e vão entrar no teu coração e você vai vivê-las automaticamente. Terceira coisa, Jó aprende que Deus não é previsível. Que Deus é o Deus que pune o injusto. Aliás, que Deus não é aquele que pune o injusto e abençoa o justo numa regrinha que a gente cria. Que Deus é imprevisível. Olha só o que ele diz no versículo 1, capítulo 40. O Senhor disse a Jó, aquele que contende com o Todo-Poderoso poderá repreendê-lo. Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor, sou indigno, como posso responder-te? Ponho a mão sobre a minha boca. Falei uma vez, mas não tenho resposta. Sim, 2 vezes, mas não direi mais nada. Depois o Senhor falou a Jó no meio da tempestade, prepara-se como simples homem que é, e lhe farei perguntas, e você me responderá. Você vai pôr em dúvida a minha justiça, Jó. Vai condenar-me para se justificar. Seu braço é como o de Deus, a sua voz pode trovejar como a dele. Quem é você, Jó? Eu sou imprevisível. Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero, porque eu sou Senhor. Deus administrando o caos do mundo em queda para fazer a sua vontade acontecer. A gente não pode esquecer que Deus está no controle. Agora, essa imprevisibilidade de Deus carrega junto um outro valor maravilhoso que é amor. Deus é imprevisível, mas Deus é amoroso. E isso tudo faz parte da própria pessoa de Deus. Então a pergunta inicial, já indo para o finalzinho aqui, irmãos, daquela situação colocada pelo diabo, por Satanás, diante de Deus, é que a gente tem que ter cuidado com a nossa reação em meio ao sofrimento e à dificuldade, e deixar que ela se transforme num instrumento para avaliação da nossa relação com Deus, procurando as nossas motivações, aprendendo a adorar a Deus sem interesse. Aí sim nós percebemos a sua grandeza, a sua imprevisibilidade, o seu poder, a sua glória, e nos rendemos a Ele da maneira que deve ser. Esse encontro com Deus como Ele é, liberta a alma da gente. Liberta o coração da gente. A gente se sente refugiado em Deus no dia bom e no dia mau. Salmista no Salmo 131 diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Põe a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Satisfeito, tranquilo, resolvido. A última coisa que eu quero te dizer, irmão, é que diante da dor, a gente tem um exemplo máximo de reação adequada na pessoa de Jesus Cristo. É óbvio que Jesus é o ícone, o paradigma, o modelo de uma espiritualidade saudável. É óbvio que ele é. A gente olha para Jó, a gente olha para Abraão, a gente olha para Davi, a gente olha para os personagens bíblicos, eles nos ensinam, mas o nosso foco maior é a própria pessoa do Cristo. E como é que Jesus se comporta quando ele perde tudo? Lembre-se, Cristo na cruz, recebendo sobre si o castigo que nos traz a paz. Cristo na cruz, pagando o preço de um pecado que não é o dele, perde tudo. Seus discípulos fogem. Ele está nu, amarrado, pregado, seja como for naquela cruz, envergonhado completamente. E ele percebe que o próprio Pai, naquele momento de dor,
por cumprimento de tudo que tinha que acontecer, como um propósito divino, o abandona. Mas a relação de Jesus continua em fidelidade. E ele entrega ao Pai o seu Espírito. Irmão, eu encerro a minha conversa com você hoje, pedindo a você que analise o teu coração. Que nos dias bons ou nos dias maus, nós estejamos firmados em amor e o nosso relacionamento com Deus seja o amor. Que as circunstâncias que nos cercam e afetam a vida da gente demais. Longe de mim julgar a tua dor e desprezar a tua dor, porque já diz o ditado que cada um sabe onde o seu calo aperta, né? Então, a tua dor é a tua dor, eu a respeito e choro com você. A tua alegria é a tua alegria, eu me alegro com você. Mas não deixe essa circunstância reger o teu relacionamento com o Senhor e verifique na tua interioridade se você tem buscado um relacionamento completamente desinteressado, porque é esse que importa. Porque o que Deus faz em nós e produz em nós, a gente nem imagina, e nem pode imaginar. É a sua obra completa, maravilhosa e poderosa, preparando a gente para uma vida do lado dele na eternidade. Sonde o teu coração. Feche os teus olhos comigo, vamos orar. Nosso Deus, eu apresento diante do Senhor a nossa conversa de hoje, pedindo que ela reverbere no coração dos meus irmãos. Eu espero que a minha incompetência e limitação não tenha sido um fator decisivo para impedir que o Senhor faça aquilo que o Senhor, eu sei que deseja fazer na vida de cada um aqui. Hoje é dia de nós olharmos para dentro de nós. Tivemos uma semana tão dolorosa, tão difícil, e aproveitando esta semana, se assim a gente pode dizer, que haja uma movimentação de cada um de nós para nos desnudar diante do Senhor. Qual é o interesse do nosso coração? Quais são as intenções do nosso coração? Quais são os valores que nos dirigem? Nós estamos atrás de quê? O que nós queremos, o que nós desejamos, o que nós buscamos ao nos relacionar contigo? Se for alguma coisa além da tua própria pessoa, eu oro agora e te peço, tem misericórdia da gente. Se a gente se relaciona contigo só para ter uma vida boa, como a teologia da retribuição nos diz, tem misericórdia da gente. Que seja por amor, que seja sempre e simplesmente por amor. Que a nossa motivação seja a tua própria pessoa e o nosso próprio relacionamento com o Senhor, sabendo que o Senhor é bom, sabendo que a tua misericórdia dura para sempre, e sabendo que o Senhor controla todas as coisas, Deus desconhecido para nós, Deus profundamente distante de nós em tantas coisas, mas presente, imanente, agindo aqui na nossa vida e nesses dias tocando o nosso coração. Que nos dias em que nos faltar controle para a vida, que no dia que nos faltar coisas boas, a gente não perca a referência de um evangelho vivo, verdadeiro, movido pelo afeto daquele que deu a sua vida por nós. Faz essa obra na vida de cada um de nós aqui. Afasta-nos da teologia da prosperidade. Afasta-nos da teologia da retribuição. Afasta-nos, Senhor, desse humanismo que invade a nossa vida. Esses valores de interesse próprio, que eles sejam colocados bem longe da gente. E que a gente se relacione com o Senhor como Deus amoroso que o Senhor é. Dá-nos um bom domingo. Fortalece a igreja. Obrigado pela resposta que nós vivemos juntos essa semana e que isso se multiplique no nosso meio. É a minha oração, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.